Se o m é um inteiro positivo, o m é igual a 65, então o dado aqui que vem da pergunta do enunciado, né, é que a gente está falando de um número positivo que é inteiro. É isso, tá? Esquece o m igual a 65. O m igual a 65 não é premissa para a gente. É só a pergunta. A gente vai usar depois, usando as premissas, a gente consegue chegar à conclusão para responder o que está sendo perguntado? É isso que a gente vai fazer. Então, por enquanto, esquece o m igual a 65. E a afirmação 1, o statement 1, fala que o m é divisível por 13. Com o m divisível por 13 dentro dos inteiros positivos, a gente tem várias possibilidades, tá? Então, ó, primeiro, do enunciado, inteiros positivos, a gente tem lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, até 1 milhão, e aí vai, é infinito esse conjunto. Agora, m divisível por 13, então do statement 1, a gente tem os múltiplos de 13 como possibilidades. 13, 26, 39, 52, 65, olha só o 65 aqui, que legal. 78, 91... Só que não é suficiente essa informação de que o m é divisível por 13 para a gente concluir que o m é igual, é o 65. Porque pode ser o 65, mas pode não ser. Então a gente tem aquela resposta, aquele esquema do New York, né? A gente tem como resposta para a pergunta enunciado o no, para a maior parte dos números possíveis para m, mas tem também o yes, quando o m é igual a 65. Então a gente não consegue responder de forma definitiva se o m é igual a 65. Ele pode ser, como pode não ser, logo a afirmação 1 não é suficiente. Vamos então analisar a afirmação 2, o statement 2, separadamente. A gente tem aqui, m é divisível por 5. Se o m é divisível por 5, a gente tem todos os múltiplos de 5 aqui para trabalhar. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e é infinito também. Essa listinha de números que são múltiplos de 5 também é infinita. Então, pela mesma razão do anterior, a gente não tem informação suficiente para responder a pergunta do enunciado, de que o m é igual a 65. Não dá para afirmar, tá? Então, se a gente não pode afirmar nem com A1 nem com A2 sozinhas, a gente vai juntar as duas e vai considerar as duas informações ao mesmo tempo. Que o m é um número divisível por 5 e m é um número divisível por 13. Se a gente sabe que o m é um número divisível por 5 e por 13, tá? A gente tem que ter como possibilidades números que são divisíveis por 65. Por quê? Porque 5 vezes 13 é 65. Tá? E a única forma de a gente ter um número divisível por 5 e por 13 é só a partir do 65. Então, que satisfazem as considerações as afirmações 1 e 2 ao mesmo tempo são os números 65 e todos os múltiplos de 65. 130, 195 e assim por diante. Né? 260. Então, mas é uma lista infinita também. Se é uma lista infinita, a gente não consegue responder de forma única a pergunta do enunciado. E a pergunta é, o m é igual a 65? Tá? Então, pode ser, pode não ser, como a gente não consegue responder de forma única a pergunta do enunciado, mesmo considerando dos dois statements juntos, a alternativa correta é a E.